Bom, boa noite para o pessoal que foi entrando agora. E perdão pelo atraso. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal entrar e aí a gente vai começar a nossa live de hoje, tá bom? Tá joia. Confirmar aqui se no Facebook está indo tudo certinho. Isso é importante. Está liberado para todo mundo. Boa noite para o pessoal que está entrando agora. Tá? A gente já vai dar início à nossa palestra de hoje.
Só um instantinho, tá? Tranquilo. Quer vir alguma coisa? Tá bom, tá. Meu computador é um tema na hora que começa a fazer live, porque ele começa a travar todinho e eu percebi que tinha algum problema aqui por causa do número de pessoas assistindo a live e por enquanto ela tá só para amigos. Eu tô resolvendo aqui no celular, tá? Mas aí, enquanto isso, acho que a gente pode ir começando para não atrasar muito, tá? Nossa. Bom, então, boa noite para quem já está aí assistindo a gente, tá? Essa já é a nossa live número 7, nossa palestra número 7, e eu fico muito feliz de ter assistindo a gente, compartilhando esse conhecimento. Todas as lives, por mais que a gente esteja aqui tentando transmitir algum tema, vocês nos comentários sempre acabam de forma muito importante, né, para que o nosso conhecimento ele sempre cresça mais, para que não seja só a gente transmitindo alguma coisa, né, mas uma via de mão dupla. Então, eu queria começar essa live agradecendo, né, o pessoal do Irmã Dulce deve ter acompanhado aí que o nosso projeto, caso alguma das palestrantes não saiba também, a gente escreveu esse projeto dessas lives voltadas para a área da saúde, né? E aí um artigo nosso, ele foi aceito num congresso internacional em Portugal. Então, eu fico muito feliz que essa experiência tenha sido tão importante, né? A ponto da gente estar expandindo ela para outros lugares, estar levando ela para outros lugares, né? Do outro lado do oceano, e em outubro estaremos lá defendendo essa causa, né? Então, nada mais justo do que agradecer vocês por essa conquista, né? Que é nossa, principalmente, tá? Parabéns. Parabéns. Obrigada, com certeza. Isso aí. Bom, gente, então vamos começar a nossa palestra de hoje, tá? Eu vou gerar um outro link, tá? Então, o pessoal que não estava conseguindo entrar, por favor, coloque o link que eu vou gerar agora, porque quando muda o tipo de público, ele gera um link diferente, tá? Por isso que o pessoal, às vezes, não consegue entrar com o link que já está lá no grupo do WhatsApp. Bom, o tema da nossa palestra de hoje é violências e saúde
é um tema bastante complexo, bastante extenso, né? A gente tem bastante coisa para falar sobre isso. E aí eu trouxe aqui para vocês, para engrandecer ainda mais, né, o nosso debate, as advogadas Bárbara e Janaína, tá? E a Lara Salles, que é graduanda em psicologia, tá bom? Queria dar boas-vindas às palestrantes de hoje e dizer que é uma felicidade geral ter vocês aqui, difundindo esse conhecimento para a gente. Nós que agradecemos, viu? Espero que seja bem produtivo e agradecimento à doutora Bárbara, à doutora Aimee, à doutora Lara, e que seja de grande, possamos desfrutar aí de muito conhecimento, quem está nos assistindo também, que possa aí estar aproveitando o máximo que vai ser exposto por hoje. Obrigada. Sim, também agradeço o convite, Aimee. Fiquem à vontade para começar a palestra de vocês. Ok, então. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, eu sou advogada, sou formada desde 2007, atuo nas áreas de direito do consumidor, civil, trabalhista e direito de família. Tá? Eu agradeço, então, mais uma vez o convite aqui para participar dessa palestra, né, para a gente poder falar sobre um tema tão sério e importante. Então, tenho aqui a minha colega, a doutora Janaína, que é advogada também, que irá nos auxiliar sobre o tema voltado aí para o lado jurídico. Tá? Então, como a Aimee já adiantou, né, o tema sobre violência e saúde, nós vamos abordar a violência doméstica, tá? Então, para iniciar, primeiro a gente começa explicando o que é a violência, né? A violência em si, né? Então, é o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade. Essa é a definição da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Tá? E aí existem vários tipos de violência, né? Que seria a violência sexual, por exemplo, a violência contra a mulher, né? A violência por sexualidade ou raça, a violência física e psicológica. Né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a violência doméstica. Né? Então, o que é a violência doméstica? Né? Ela é aquela violência que é uma agressão sofrida pela mulher dentro da sua própria residência, sua própria casa, tá? É importante saber que essa agressão não é somente física, né? E sim todas aquelas agressões que acabam ferindo a dignidade das mulheres. Tá? Quem que pode praticar a violência doméstica? Então, ela é praticada pelo indivíduo que tem algum laço, seja de parentesco ou afinidade, não necessariamente ser um familiar, tá? Então, o mais comum é um companheiro, um marido, é o cônjuge, um namorado, mas também pode ser um pai, um tio, um irmão, tá? É uma tática consciente para obter um controle sobre a mulher. Então, que fique bem claro que é consciente, é algo planejado, não é algo, foi um acidente, foi sem querer, ok? Muitas mulheres sofrem essa violência doméstica e elas não percebem. Então, é sempre importante a gente estar atento, né, a isso. E elas não percebem por quê? Muitas vezes, o próprio agressor, ele tem muitas desculpas. Então, agrediu por ciúmes, mas é porque me ama, ou porque estava bêbado, mas já pediu desculpa, né? Mas muitos daí acabam fazendo a própria mulher
acreditar que sofreu aquela agressão por culpa dela, né? Sendo que a culpa é do agressor, né? Então, aqueles exemplos de que, eu te agredi porque eu não gostei da roupa que você estava usando, por exemplo, né? Ou porque você não deixou eu ver o seu celular. A gente tem vários exemplos e infelizmente, situações que ocorrem, né, por conta disso. Então, é muito importante a mulher identificar isso. Por quê? As mulheres, né, muitas que passam por isso e não identificam, acabam adoecendo psicologicamente, sem saber o motivo, né? Sendo que, por muitas vezes, a manipulação, ela é tamanha, né, é tão grande, que a mulher acaba ficando deprimida, né, sem autoestima, e muitas vezes acreditando que o agressor é a vítima, né? O que é importante a gente saber? Quais são os tipos de violência doméstica, né? Porque existe a violência física, essa é a que todo mundo conhece, né? Mas até a física, ela se divide, porque existe aquela mais agressiva, né, que em alguns casos a mulher precisa de um atendimento médico, por exemplo, mas também agressões como um tapa, um soco, um pontapé, né, um empurrão, é uma agressão física, e às vezes muita gente não sabe que isso é considerado uma agressão física. Tá? Existe a agressão sexual dentro da violência doméstica, né? Que seria o quê? Quando a mulher não consente com o ato. Então, é muito importante saber que a mulher, ela tem que consentir, senão acaba sendo uma agressão também. A agressão psicológica, né, que é aquela agressão que não deixa marca física, porém deixa marcas fortes no psicológico, né, da mulher, ou em caso geral de qualquer indivíduo que sofre essa agressão. Então, são ameaças, né, às vezes existem tantas ameaças que acabam causando pânico, medo, né, também existe a violência moral, é aquela que atinge a moral da mulher, né? Que seria, por exemplo, uma calúnia. O que seria isso? O exemplo disso? Quando o agressor imputa à vítima, né, um fato tido como crime. Então, ele te acusa de ter furtado algum objeto, uma carteira, um celular, né? E algo que você não fez. Tá? A injúria, que são ofensas contra a autoestima, né? Então, são aquelas agressões assim, você é gorda, você tá feia, né? Você é burra. Isso também é uma agressão, né? E a difamação, que seria o quê? Denegrir a imagem, né? Então, exemplo, expor com adjetivos negativos para outras pessoas, né? Um exemplo é te ofender dessa maneira, né? Você é feio, é gorda. Por exemplo, num grupo de WhatsApp familiar, você também faz parte do grupo, a pessoa te expõe dessa maneira, te humilha dessa maneira, né? E existe também a violência doméstica patrimonial, que seria o quê? Sempre que o agressor destrói alguma coisa da vítima. Então, às vezes acontece de destruir um celular, né, de rasgar ou queimar uma roupa, né, com a desculpa de que não gosta daquela roupa, porque você estava conversando com alguém, ou não deixou ver o celular, enfim, independente do motivo, né, não deixa de ser uma agressão também, tá? E existe o feminicídio, né, que é quando há aí a consumação mesmo da morte da mulher, mas nesse caso é por uma questão de gênero, né, ou seja, o agressor agrediu e matou aquela mulher,
apenas porque era mulher, né? Então, são esses tipos. É muito importante a gente ficar atento a todos esses tipos. Não necessariamente só uma agressão física, mas a agressão psicológica, sexual, moral, elas também são muito profundas, né? E causam danos, né? No ser humano, principalmente no lado doméstico, para a mulher, né? É importante também que vocês saibam que a agressão contra a mulher é crime, tá? E que há punição para esse tipo de crime. Tem previsão legal, existe uma lei, que é a lei número 11.340, tá? É a Lei Maria da Penha, que protege a mulher, né, contra essas agressões, tá? Agora eu vou passar a palavra para a doutora Janaína para ela falar um pouquinho para a gente sobre a Lei Maria da Penha, né, onde nós mulheres podemos buscar ajudas, né, inclusive agora na pandemia, que a gente sabe que, infelizmente, os casos têm aumentado, né, da violência, porque acaba que está todo mundo permanecendo mais tempo, né, junto, dentro de casa. Então, vou deixar a doutora Janaína falar um pouquinho sobre isso. Doutora, fica à vontade. Bom, obrigada, doutora. Primeiramente, boa noite a todos, agradecer pelo convite, a presença de todos que estão assistindo, a doutora Aimee, a doutora Lara, tá? Sou advogada trabalhista, atuo também como na advocacia de família e também atuo nesse âmbito de violência doméstica, dando suporte aí às mulheres que são vítimas de violência doméstica, instruindo como o caminho que elas devem seguir, né? Então, vamos lá, como a doutora Bárbara bem explanou, né, deixou bem exposto aí sobre o que é violência doméstica, agora vocês já conseguem perceber o que é essa violência doméstica, né? Então, é importante saber que a legislação existe para que essas mulheres que forem vítimas dessa violência, elas sejam tuteladas pelo Estado. O Estado está aí para dar suporte a essas mulheres que forem vítimas de violência doméstica. A lei que dá suporte a essas mulheres é a Lei 11.340, como a doutora falou, né? É a lei chamada Lei Maria da Penha. Essa legislação surgiu quando uma mulher chamada Maria da Penha passou por muitas agressões, né, com o seu companheiro, inclusive tendo até sido, o seu companheiro tentou matá-la durante 3 vezes e não conseguiu e a deixou paraplégica, tá? E essa mulher, na época, ela batalhou muito para que esse cidadão fosse punido, mas não houve punição, então ela recorreu aos órgãos internacionais para buscar a punição deste agressor. E foi aí que ela conseguiu, né? Após isso, o Brasil foi multado, né? Porque no Brasil não existia uma legislação que desse suporte a essas mulheres que forem vítimas de agressores, né? Então, o Brasil teve essa multa, e em decorrência dessa batalha, da luta dessa senhora, chamava Maria da Penha, a lei foi nomeada como Lei Maria da Penha. Então, nós temos aí essa legislação que traz toda a tutela das mulheres que forem vítimas de agressões, né? Como que você pode ser protegida por essa legislação? É denunciando, não existe outro caminho, você precisa denunciar. Claro que terceiros também podem denunciar para vocês, né? A Lei Maria da Penha, ela permite que a denúncia seja feita também por terceiros, mas nós sabemos que se você tomar atitude, estiver passando por esse tipo de crime, a mulher que estiver passando por esse tipo de situação, se ela tomar atitude, é mais fácil do que ela esperar por terceiros, certo? Um outro fator importante também é que, muitas vezes, essas mulheres, não é fácil dizer denuncie, é muito fácil para quem está aqui desse lado, né, apontar, não, você tem que denunciar, se você está passando por isso, por que você ainda não denunciou? Você precisa denunciar, apontar o dedo, criticar, e o que mais essas mulheres precisam é de apoio,
porque não é fácil realmente denunciar. Muitas amam os agressores, ou vivem financeiramente desses agressores, ou vivem patrimonialmente desses agressores, ou seja, elas moram na casa desses agressores, ou têm filhos com esses agressores. Então, assim, envolve uma série de fatores que muitas vezes elas pensam duas vezes em fazer a denúncia. Por isso que o suporte psicológico, o suporte pelos órgãos competentes, é de extrema importância para que essa mulher se sinta segura na hora de fazer a denúncia, certo? Então, é muito fácil falarmos aqui como profissional denuncie, mas a gente sabe que tem todo um contexto por trás que não permite que essa mulher faça a denúncia. Mas ela já sabendo que ela pode ser tutelada pela Lei Maria da Penha, o caminho que ela tem que seguir para que ela seja protegida por esta lei é realmente a denúncia, tá? Um fator que a doutora Bárbara comentou é sobre a questão da violência doméstica na quarentena. E isso, infelizmente, foi uma situação muito chata, muito crítica, né? Nós estamos aí já sofrendo com esse isolamento, e as mulheres também estão sofrendo, todo o contexto foi mudado, né? Nós estamos vivendo em isolamento ou em distanciamento social, e isso facilitou muito que o agressor começasse a aproveitar deste momento, já que já estava em casa, e toda a situação, todo o contexto mudou, porque o homem estava trabalhando, a mulher estava trabalhando, os filhos estavam na escola, e agora estão vivendo confinado dentro de casa, e às vezes nem sempre o espaço é um espaço amplo, né? Tem muitas mulheres que ficam ali vivendo em poucos metros quadrados com a sua família, e isso, fora os transtornos que foram ocasionados pela pandemia, nós sabemos que muitos transtornos psicológicos foram aí instituídos com essa questão da pandemia, mais a questão dos problemas financeiros, né, desemprego, entre mil problemas que ocorreram com a pandemia. Os conflitos do interior da casa aumentaram, e isso permitiu o quê? Que, lógico que não pode ser, nós não podemos dizer que é um fato gerador, né, da causa da violência doméstica. Porém, isso influenciou esse convívio, o aumento dos conflitos influenciou que esse agressor estivesse ali cometendo esse tipo de ato. Como a doutora Bárbara mesmo falou, não só agressões físicas, mas as agressões psicológicas, as agressões sexuais, né? Esse fato da agressão sexual também é um fator que muitas mulheres às vezes não sabem, porque tem a questão do estupro marital, né, quando a mulher não consegue, ela não concede a relação e mesmo assim o marido ainda a obriga, é a violência. Então, no que nós estamos falando, não é somente ali a violência física em si, e sim todo esse contexto fático que foi explanado pela doutora Bárbara, é uma violência doméstica, tá? Considerada uma violência doméstica, e precisa ser tutelado, essa mulher precisa ter seu direito tutelado, sim, está lá com a cobertura da Lei 11.340, que, como falei, é a Lei Maria da Penha, tá? Então, essa questão da violência doméstica na quarentena ficou muito acirrada. Para vocês terem ideia, só no estado do Paraná aumentou 20%. No estado do Rio de Janeiro, aumentou 50%. Gente, isso é o dobro. Então, você pensa, 50%, e estou dizendo de número de denúncias. E aquelas mulheres que não fizeram a denúncia, que não denunciaram, que ficaram caladas, ou que nem sabem que estão passando por violência social, essa violência doméstica, porque acreditam que, muitas vezes, que elas são as agressoras, já que muitos homens acabam colocando isso na cabeça delas, que elas são as agressoras e eles se auto-vitimizam, eles que são as vítimas, né? Então, nós estamos falando aqui de 50% de denúncia, certo? Um outro fator que acontecia muito era o quê? Antes da pandemia, o número de denúncias ocorriam mais nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque era onde o homem fazia utilização de álcool, né, de bebida alcoólica, ou até muitas vezes de droga. Então, esse número de denúncias aumentava sexta, sábado e domingo, né? Com a pandemia, com o confinamento, fora os conflitos internos da casa, também foi facilitado
que este agressor, que este homem, tivesse mais facilidade de estar utilizando os entorpecentes, estar utilizando o álcool. Eu vi até uma pesquisa que falou sobre a questão do aumento da utilização do álcool na pandemia, né? Então, foi, assim, um aumento muito grande. A gente sabe que esse tipo de utilização de bebida alcoólica, de droga, acaba facilitando. Não é o fato gerador, mas acaba facilitando, tá? E, sabendo disso, onde que essa mulher poderá buscar ajuda? Primeiro, ela precisa já contar para as pessoas que ela conhece, vizinhos, amigos, família, o que vem acontecendo. Nem sempre, se você sofrer agressão uma vez, você já precisa já contar para uma pessoa, né, para um amigo. Por quê? Pode não acontecer a segunda vez, você pode não ter a opção da segunda vez, para que esse agressor venha cometer os atos contra você, né? Porque pode ocorrer um feminicídio, que é a morte, quando a mulher já vem a ser morta, né? Então, tá me ouvindo? Essa parte, sim, essa parte é muito importante, só um parênteses, porque realmente, às vezes a mulher acredita que sofreu uma única vez uma agressão e tá tudo bem, foi só uma vez. Não, ele não vai fazer de novo. Né? Infelizmente, pode acontecer, como você disse, num caso de não ter uma segunda chance, né? Então, às vezes as pessoas acham que uma única vez, se não é algo frequente, que não é considerado, né, a violência, mas independente de quantas vezes ocorreu, uma única vez já é considerado, né? Exatamente, doutora, muito bem colocado. Já é considerado violência doméstica, então ela pode não ter a segunda chance, porque ela pode vir a óbito, né? E, além dessa situação, né, dela contar para amigos, parentes, familiares, ela também pode buscar a ajuda nos órgãos competentes, né? Os canais de denúncia, as delegacias, os juizados especiais, né? Ela pode procurar também a Defensoria Pública, o contato com o advogado, então ela tem que estar sempre buscando aí esses canais de denúncia e não deixar a situação impune, né? Quais são os canais de denúncia hoje que você pode estar fazendo aí a denúncia contra o agressor, né? Essa semana nós tivemos aí uma grande vitória, que foi a legislação que saiu a 14.022, que foi exatamente estipulando algumas diretrizes para que a mulher seja tutelada fora a Lei 11.040, mas que seja especificamente na questão da pandemia, né? Essa lei veio aí trazendo algumas informações importantes, dando algumas tutelas importantes, entre elas foi facilitar que esta mulher possa denunciar. Que tipo de facilitação foi essa que a lei veio trazendo? Bom, antes do canal de atendimento, você poderia fazer, você pode ligar no 190, que é o número da polícia, continua também sendo possível você fazer a denúncia nesse canal no número 190, que é o da polícia, mas o número indicado é o 180, tá? Por que é o 180? As pessoas que procurarem pelo número 180, ligarem pelo número 180, as pessoas que vão receber aquela ligação, elas já estão preparadas para ouvir uma outra mulher contando o que aconteceu. E quando você vai numa delegacia comum, ou que você liga no 190, nem sempre é esse atendimento que você vai ter, é mais um crime que está acontecendo, por isso que eu sempre indico ligar no 180, tá? Porque a mulher já vai estar ali, quem está atendendo é justamente o canal que é específico para aquele tipo de crime. Então, ela já vai ser atendida já com a pessoa, com a pessoa que estiver do outro lado, sabendo que alguém que está ligando é para denunciar um caso de violência doméstica. Por que isso é tão importante? Porque quem sofre violência doméstica, ela fica abalada psicologicamente, né? Então, assim, tem uma série de fatores que influenciam para que essa mulher não fique num estado emocional bom, né? Então, ela precisa ser acolhida,
quando ela vai fazer a denúncia, porque se ela não for acolhida e ela não se sentir segura, ela não vai voltar, ela não vai fazer a denúncia. E ela vai acabar convivendo com aquela situação, achando que é o normal, achando que o Estado não resolve, que não tem tutela para isso, certo? Então, é importantíssimo que ela ligue no 180, ou ela vai numa delegacia especializada, que nós chamamos a DEAN, que é a Delegacia das Mulheres, ou, claro, na defensoria, no juizado, ou procurar um profissional, um advogado, certo? Um fator importante também dessa legislação, da 14.022, que surgiu agora na pandemia, é que as denúncias que foram feitas nesse número de registro, o 180, eles têm que ser atendidos, têm que ser enviados para os órgãos competentes em até 48 horas. Antes, isso não era possível. Recebia essa denúncia, claro, era passado para os órgãos competentes, porém, não tinha prazo. Você imagina, doutora, não ter prazo, vai a hora que quiser, né? A mulher precisando ali de uma proteção. Sim, e precisando da proteção naquele momento, né? E a proteção é imediata, né? Ela precisa da proteção imediata, né? Então, não tinha prazo para que se resolvesse. Agora, com essa legislação que veio, que vai perdurar até durar o estado de calamidade, né? Ela já traz essa obrigação aí de que seja encaminhado para os órgãos competentes até 48 horas, tá? O atendimento no 180, ele é 24 horas, funciona sábado, funciona domingo, funciona feriado, enfim, ele não para. Então, isso é importante também que as mulheres saibam, porque às vezes ela passa pela agressão no final de semana e acha que não está funcionando e vai só na segunda-feira, certo? Mas ali está funcionando direitinho, pode ligar no 180, que não tem interrupção. Esse fator é até um fator, assim, importante a gente falar sobre a questão da pandemia, porque muitas mulheres, por elas não terem conhecimento do canal de denúncia, elas acabam convivendo com aquela situação. Por quê? Acha que na pandemia os órgãos não estão funcionando, não tem nada aberto, a delegacia não está funcionando, né? E ela não sabe se ela pode sair para poder fazer essa denúncia, e às vezes vai sair, vai pegar um ônibus, ou vai tentar se dirigir a esse local, e chega lá, vai estar com a porta fechada, então ela acaba não indo, não fazendo, tá? E também essa legislação, fora esse canal do 180, que é o número pelo telefone, que ela pode estar ligando, também deixou aí disponibilizado um endereço do Telegram, que eu vou falar aqui bem específico para quem quiser anotar, chama Direitos, no plural, Humanos Brasil BOT, B-O-T, Direitos Humanos, no plural, Brasil BOT. Esse também é um canal também que as mulheres poderão estar fazendo denúncia, tá? Tem também um aplicativo, que é o aplicativo que ela pode estar baixando através do Play Store, chama Direitos Humanos Brasil, ela também pode estar fazendo, porque nem sempre. Por que tem que abrir esses canais de denúncia? Às vezes o agressor está do seu lado. Então, como é que você vai pegar um número, o telefone, ligar no 180 para denunciar? Tem que abrir. Ou ela não pode sair de casa, porque o agressor não deixa ela sair de casa. Tá entendendo? Agora, no celular, não. Às vezes ela tá ali com a mão, vai ali, já baixa o app, tá ali, já faz a denúncia, né? Então, assim, tem que abrir os canais de denúncia, certo? E essa lei, a 14.022, veio trazendo isso, tá? Uma situação importante também, que vale a pena nós abordarmos, já que não estamos falando só de violência doméstica, e sim violência no contexto geral, é a questão da proteção às crianças e adolescentes. Um fato também que foi muito chocante, o número alarmante de crianças que estão sofrendo agressões físicas durante essa pandemia e sexual, tá? Então, em decorrência desse número enorme de denúncias contra essas crianças e adolescentes, justamente pela questão de estarem em casa, da criança não estar na escola e os pais estarem ali, ou nem sempre são os pais, porque o agressor pode não ser os pais, pode ser um tio, um padrasto, um primo.
o vizinho, certo? A lei veio também abarcando aí um canal também de denúncia e disponibilizou o Disque 100 para que sejam feitas essas denúncias. Mais uma vez, eu enfatizo, a denúncia ela não precisa ser só a vítima que vai fazer essa denúncia, tá? Pode ser aí um vizinho, um tio, um familiar, um amigo, e a denúncia ela pode ser anônima, certo? Pois bem, fora tudo isso, nós temos aí, sim, dentro dessa lei, a 14.022, também veio, mais uma vez, abarcando a medida protetiva para a tutela dessas mulheres. O que é a medida protetiva? É um conjunto de medidas que impõem ao agressor com o objetivo de resguardar e garantir a integridade da vítima, certo? Algumas imposições dessa de medida protetiva, que eu considero as principais, é o quê? O afastamento do lar, quando aquele agressor não tem condições, a mulher está lá dentro de casa, está sofrendo agressões físicas, vamos falar aqui pela agressão física, e ela não tem para onde ir, e ele se recusa a sair de casa. Após a denúncia, é solicitada a medida protetiva, e precisa ir da tutela, né, do Estado precisa autorizar essa medida protetiva, dando aí o afastamento do lar desse agressor. E aí, o que acontece? De acordo com a situação, vai ser estipulada a quantidade de distância que este agressor poderá estar ali, distante dessa vítima, certo? E lembrando que quando é decretada a medida protetiva, essa medida protetiva também que ocorre, quando ocorre o afastamento, essa medida protetiva, ela também é válida para contatos telefônicos, contatos em redes sociais, contato em telefone, né, WhatsApp, redes sociais, o que for. Então, assim, o agressor não pode mais manter contato nenhum com essa vítima, justamente para que preserve a sua integridade, né, a integridade da vítima. Lembrando que o descumprimento dessa medida protetiva pode levar o agressor à prisão, né? Essa prisão pode ser de 3 meses a 2 anos. Então, quando a mulher pedir a medida protetiva, se ele vier a infringir, né, continuar mantendo contato, acontece muito, doutora, nesse período de pandemia, às vezes o cidadão não está indo, né, vamos dizer aqui, de um namorado, ele não precisa estar dentro da casa, né, às vezes ele não está nem mais vendo a pessoa durante essa pandemia, mas ele começa a agredi-la verbalmente numa rede social, no Facebook, ou como a própria doutora falou, começa a denegrir, né, injuriar em redes sociais, e isso não deixa de ser a violência doméstica, né, e mesmo com a deliberação dessa medida protetiva, ele acha que ele não mandando mais naquele canal, ele está afastado nas redes sociais, vamos supor, né? Estou falando aqui dele ter feito a agressão em redes sociais. Aí ele vai para onde? Ele vai, não convencido, ele vai para o celular, né? Então acaba mandando ofensas aí pelo celular, ou até mesmo por ligações. Agressões, né? Também, né? Exatamente, psicológica. Então não pode. E ele estará aí, se ele estiver infringindo, ele poderá vir ser preso, tá? A mulher pode chamar a polícia e na hora que a polícia chegar, ela vai identificar que já existe uma medida protetiva e esse cidadão pode ser preso aí em flagrante ou não, tá? Então, é isso. Nós temos algumas situações que seria importante destacar, que todas as provas que acontecerem durante uma agressão, não só a física, né, como nós falamos, as agressões verbais, as agressões psicológicas, todo o conteúdo probatório deve ser guardado, certo? Objetos que esse indivíduo venha a utilizar para agredi-la ou ameaçá-la, que às vezes ele não profere objetos contra ela, mas ele ameaça, né, arremessar objetos, todos os prints de conversa de WhatsApp, de rede social, tudo isso é válido como prova, porque muitas mulheres não sabem, acham que
que as conversas de WhatsApp, as conversas de rede social, não têm validade na esfera judicial, mas Sim. tem validade, sim. Então, tem que guardar, tem que printar. Você sentiu Importante ter as ofendida? provas, né, doutora? É importante, nós temos que provar, certo? Então, é importante sempre que tudo seja guardado. Se ele vier a chegar a agredi-la, que ela guarde, se for com algum objeto, que ela guarde esse objeto. Então, fotografias, enfim, Sim. tudo que a mulher achar que for prova, ela deve guardar, e as testemunhais também, certo? O interessante também dizer que Doutora, a gente só a está prova com um pouquinho tá apertado, contato, tá? Pra né? gente Tá. pra A lá, prova então, testemunhal, só para finalizar aqui, a prova testemunhal, a testemunha ela não precisa ir até o local, ela pode gravar um áudio, ela pode gravar um vídeo para que ela se preserve, porque muitas pessoas não querem testemunhar, né? Com aquela história de que em briga de marido e mulher, ninguém mete mulher, e ninguém mete a colher, e mete a colher sim, tá? Então, como o nosso horário está contado, é isso, acho que espero ter abordado aí o conteúdo para vocês mais relevante, né? Os canais de distribuição da denúncia, eu vou deixar depois com a doutora Aimee, para que ela deixe disponibilizado, tá? E não se cale, denuncie, porque é um direito que vocês têm, e a mulher merece ser feliz e não precisa passar por essas coisas, tá bom? Boa noite, obrigada a todos. doutora. Obrigada a todos. Obrigada, Inê. Muito obrigada, gente, de verdade. Eu que agradeço. Tenho certeza que por exemplo, não sabia de muitas das coisas que vocês falaram, e essas informações vão ser muito importantes, né? Teve até um pessoal aqui no chat, enquanto vocês estavam dando a palestra, que estava comentando sobre essa questão, né? De às vezes a mulher não tem coragem de fazer a denúncia, ou Sim. não sabe se é seguro fazer, né? Porque eu vou denunciar a pessoa que está dentro da minha casa. Como é que eu vou lidar com isso depois, né? Então eu acho que as explicações de vocês, assim, foram muito nesse ponto, assim, sabe? De mostrar que existem medidas que estão sendo tomadas nesse período de pandemia para que as mulheres se sintam mais protegidas. Mais seguras, mais protegidas, isso. Exatamente. Nós abrangemos de uma forma bem enxuta e rápida, Aimee, por conta do tempo, mas né, estamos à disposição caso alguém seja necessário. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço também. Perfeito. Muito obrigada, gente. Agora eu quero pedir para a Lara dar uma explicação para a gente sobre a área da saúde, né? A Lara, ela faz curso de psicologia e ela vai trazer a jurídica, né? Uma visão mais para a área da saúde, para a área psicológica mesmo. Como é que a psicologia enxerga essa área, né? Como é que ela enxerga a violência? Que tenha como se resguardar, né, psicologicamente disso. Porque como a doutora Janaína falou, né, a mulher, quando ela sofre violência, ela acaba tendo impactos emocionais muito fortes. Então, pode dar a sua palestra agora. Boa noite a todo mundo que está assistindo, a Aimee, as advogadas. Como a Aimee falou, eu curso psicologia na UNB, estou no 5º período, estou no 5º semestre. Claro que a gente está em constante aprendizagem, né? Eu ainda não me formei, mas eu espero que eu consiga contribuir com essa conversa, com informações que sejam úteis para quem está assistindo. Antes de tudo, eu queria pensar na violência de uma forma geral, em uma perspectiva mais subjetiva. Então, quando a gente pega na literatura, nos textos de psicologia, muito dificilmente a gente vai encontrar uma definição clara do que é a violência, assim como a gente viu no direito, né? Então, justamente porque a violência é muito plural. Há diversas formas de cometer, há diversas formas de receber,
públicos diferentes que praticam, que recebem, tudo isso faz com que a característica da violência seja muito específica para cada caso. Mas, no geral, a violência ela vai evidenciar uma relação de poder. Então, a pessoa que é violenta, ela se coloca em uma posição de superioridade sobre a vítima, e logo tem um sentimento de inferioridade, de humilhação, e daí a gente já percebe o quão simbólica é essa questão da violência, que não vem só da violência física, né, mas também, mesmo que ela seja física, ela vai ter resultados psicológicos profundos, marcas profundas na história daquela pessoa. Uma outra questão também é que o agressor ele vai negar, né, profundamente os direitos do outro, de uma forma geral. Então, os direitos mais fundamentais, como a liberdade, elas ficam em xeque, e a pessoa, né, na sua condição propriamente humana, ela é reduzida, ela é diminuída. E aí, de novo, essa questão da inferioridade. Já de início, eu queria dar uma pequena vista, assim, uma noção de como normalmente a pessoa se sente, né? Questões emocionais que vêm de episódios de violência, recorrentes ou não. Então, a pessoa se sente constrangida, a pessoa normalmente se sente envergonhada por aquela situação. Isso dificulta até mesmo o relato dessa situação. Muitas vezes ela se sente culpada e às vezes ela tenta estabelecer uma regularidade. Então, quando eu me comporto de tal maneira, a pessoa que me agrediu toma determinada atitude, mas muitas vezes não há um padrão. Então, a pessoa não sabe quando aquela violência vai vir, e aí já surge um sentimento muito forte de ansiedade, de inquietude, de preocupação, estresse, medo. E um aspecto muito importante também vem da autoestima. Então, no geral, todas as pessoas que sofrem violência têm sua autoestima abalada, o autoconceito muito prejudicado, então a pessoa não acredita nos próprios projetos, nas próprias potencialidades, ela se questiona o tempo todo sobre a importância da sua própria vida, e aí vem outras questões mais patológicas, né, como ansiedade, depressão. E lembrando também uma questão importante é que essa violência ela é pulverizada. E o que significa isso? Que quando uma violência é vivida em um determinado tempo, em um determinado espaço, ela não fica reduzida àquele momento, àquela situação específica. Ela vai interferir em todas as esferas da vida daquela pessoa. Então, no trabalho, na escola, nos relacionamentos, na maternidade, na paternidade. Então, tudo isso fica comprometido. Por isso, também, ela é tão prejudicial em todas as suas formas. Falando um pouco sobre a questão da pandemia, né, como a gente está aqui falando também da especificidade desse nosso contexto não comum, a gente tem fatores de agravamento, né, que além de nós ficarmos mais tempo isolados, então nós temos mais contato muitas vezes com possíveis agressores, tem também uma ausência de lugares de refúgio, então um lugar de lazer, um encontro com amigos, ele fica limitado. Tem também um estresse que vem, por exemplo, da questão econômica, que está muito instável, então as pessoas acabam ficando mais suscetíveis a terem comportamentos agressivos. E também o próprio medo do vírus, né? Esse estresse, essa ansiedade, isso gera mais possibilidades de surgir esses eventos de agressão. Mas eu quero deixar muito claro também que isso não causa a violência, só influencia. Então, a pessoa que é violenta, ela deve ser responsabilizada por isso, e só por terem fatores de agravamento não significa que aquilo já não estava em um possível repertório de comportamento dela. Então, já vinha aí algumas bases de pensamento, de planejamento de possíveis violências. Então, esses fatores de agravamento, eles não causam, eles apenas agravam mesmo. Uma questão importante é que a pandemia ela evidencia dois tipos de violência que muitas vezes são invisibilizados e são pouco reconhecidos pela sociedade, porque tem um julgamento moral muito grande sobre eles, que é a violência intrafamiliar, que acontece dentro do meio familiar mesmo, das pessoas que moram com você, e a violência também autoprovocada.
que é quando a própria pessoa se machuca, né? Episódios de automutilação, de ideação suicida e coisas nesse sentido. Por que é tão delicado falar sobre isso? Porque muitas vezes essas agressões, como, né, foi falado antes, elas não são físicas. E especialmente quando elas são psicológicas e morais, há um julgamento moral muito grande sobre essas situações. Então, por exemplo, uma mulher que sofre violência, ela pode ser muito questionada se aquilo é verdadeiro ou não, se ela está querendo tirar alguma vantagem sobre isso. A gente vê isso na mídia frequentemente. Uma criança, uma adolescente que sofre, por exemplo, com uma mãe narcisista, né, uma mãe que põe sempre para baixo, desculpa, que critica, que não elogia, que ridiculariza, ou um pai abusador também, ela é muitas vezes confrontada com comentários como: é a sua família, é do seu sangue, você tem que aceitar. Muitas vezes a família, infelizmente, não é um lugar de conforto, de acolhimento, e a gente precisa olhar para essas pessoas que passam por essas situações. Isso também favorece muito a subnotificação, né, que são as pessoas que não chegam a denunciar, e isso causa um silenciamento dessas pessoas, que é muito, muito prejudicial a essa questão, né? Se torna uma cadeia. É importante falar de minorias, que algumas pessoas, de fato, estão mais suscetíveis. Mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência física, intelectual, pessoas em situação de rua. Então, todas as pessoas, de fato, estatisticamente, elas são mais vulneráveis a sofrerem algum tipo de violência, e a gente precisa falar sobre isso. Falar inicialmente sobre as mulheres, né? Eu vou tentar ser mais breve, porque eu acho que esse assunto foi bem abordado de uma maneira jurídica, né? Mas acabaram falando também de questões psicológicas. É importante falar que a violência contra a mulher, ela gera uma manutenção de relações historicamente constituídas de dominação do homem sobre a mulher. Então, é muito além de um episódio à parte, de uma situação específica, é algo cultural, é algo social e que muitas vezes é aceito, de forma sutis, mas aceito, infelizmente. Então, a gente tem que a mulher, muitas vezes, não está segura. Ela quase nunca está segura, né? No transporte, no trabalho, na escola, lugares de lazer e na própria casa, muitas vezes, infelizmente. Alguns aspectos mais voltados para a questão psicológica e moral que eu queria trazer, né, para que pessoas que talvez vivenciem isso ou conheçam pessoas que vivenciem possam identificar, que talvez não seja tão falado, é a questão da manipulação. Então, muitas vezes as mulheres são manipuladas normalmente por parceiros. Tem um fenômeno chamado gaslight, que é quando o parceiro, por exemplo, faz a vítima duvidar das suas próprias memórias, do que ela acredita que vivenciou de determinadas situações. Então, ela passa a acreditar que ela nem tem a sanidade mental íntegra. E isso faz com que a mulher duvide dela própria. Então, ela não tem nem o próprio refúgio para se sentir um pouco melhor dessa situação. É muito grave. Um isolamento, né? E agora a gente está sendo obrigado a ter esse isolamento, mas muitas vezes também é imposto, né? De não falar com amigos, de não ir a determinados lugares, de não falar com a família, enfim. Chantagens também, não necessariamente uma chantagem, né, sobre morte, sobre agressão. Muitas vezes a gente pensa nesse campo mais extremo, mas chantagens simples que podem muito bem evoluir para situações muito mais complexas e muito mais difíceis de se abandonar. Uma desvalorização da pessoa enquanto ser humano por determinadas roupas, determinados comportamentos, então uma diminuição, ridicularização, isso é um tipo de violência por a vida da parceira de forma exacerbada, e traições também. Isso é uma questão que, inclusive, na mídia, né, surgiu recentemente essa questão se traição é ou não um tipo de violência, um relacionamento abusivo, e de fato ela é, porque quando você tem um contrato, né, um contrato de um relacionamento monogâmico e esse contrato é rompido sem aviso, isso é um tipo de violência, né, contra a pessoa que confiou, né, contra aquele relacionamento que foi constituído de uma determinada forma e foi rompido de forma
a não ser comunicado. É importante falar, né, que 70% das agressões são sofridas com pessoas que tiveram um relacionamento afetivo com a vítima ou ainda têm. E muitas vezes isso é mantido por uma fase feliz no relacionamento, porque a gente tende a achar que relacionamentos violentos não existe um momento de felicidade, é só agressão, xingamento, e muitas vezes há momentos de lua de mel, né, que é chamado assim, em que o agressor é tudo aquilo que a vítima gostaria que ele fosse sempre. Mas, na verdade, esses eventos eles só servem para manter aquela vítima naquele ciclo de violência. Então, a qualquer momento, ele pode explodir e gerar mais um episódio de violência, de modo que ele vai se arrepender novamente, e aí vai ter uma outra fase feliz, e esse ciclo nunca termina quando não há uma denúncia, não há um fim nesse relacionamento de forma completa. É importante denunciar, como já foi falado, mas falando mais da questão também psicológica, né, é extremamente importante ter uma rede de apoio, então contar com amigos, com familiares que sejam mais empáticos, né, que demonstrem ser mais abertos a esse tipo de conversa, que não vão julgar, e um acompanhamento psicológico também. Eu sei que a psicologia, muitas vezes, isso é uma coisa que a gente discute muito no nosso curso, ela é muito voltada às elites, então pessoas que têm uma condição econômica maior, assim, e têm mais acesso. Mas acaba que nesse meio, né, de psicologia, eu tenho conhecimento, né, eu participo de alguns grupos e tenho conhecimento de alguns profissionais que atendem de forma gratuita ou com preço social a pessoas durante a quarentena, pessoas em vulnerabilidade econômica, justamente para dar esse apoio nesse momento que é realmente mais crítico para essas questões psicológicas. Então, eu não sei como a gente pode fazer, eu me disponho a disponibilizar esses contatos, não sei se eu faço para e-mail ou se pode falar diretamente comigo, mas eu acho importante, né, porque a saúde mental, muitas vezes, ela não é aplicada a muitas pessoas, é uma questão de luxo, muitas vezes. Mas, né, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, ela provavelmente precisa muito de apoio psicológico. Claro que tem algumas iniciativas, né, tem um consultório na rua e tem outros que eu tenho conhecimento, mas ainda não é algo tão conhecido socialmente, né, infelizmente. E as pessoas de fora, as pessoas que não estão dentro do relacionamento, né, como as advogadas, né, mencionaram, é extremamente importante meter a colher, né, denunciar, de fato interferir naquilo, né, denúncia anônima, então dá esse conforto também. Manter um contato com a vítima, então tentar manter uma conversa, saber como ela está, perguntar se precisa de alguma coisa, perguntas bobas, mas que podem fazer com que a pessoa se sinta mais apoiada. E principalmente não julgar. Então, não julgar se a pessoa demorou a sair daquele relacionamento, não julgar de forma a questionar se aquele sofrimento é legítimo ou não. Sempre tentar deixar a pessoa o mais confortável possível e acolher nesse momento que já é muito difícil por si só. Então, o tempo está correndo, eu vou falar um pouco sobre crianças, adolescentes e idosos, que é um outro público que sofre violência frequentemente, familiar. A gente tem uma cultura de coisificar pessoas que não estão em uma idade produtiva. Isso significa reduzir a pessoa do seu caráter humano, né? Então ela se torna um objeto, quase muitas vezes, que não é dotado de vontades, de ideias, de preferências. Essas pessoas que não estão na cidade de trabalhar, né, de produzir, é uma cultura capitalista, inclusive, que nós temos. Mas é importante valorizar essas pessoas, o que elas dizem, o que elas nos mostram, os comportamentos, entender, conversar. E algumas falas e comportamentos são extremamente reveladoras, se a gente estiver mais atento. Porque muitas vezes essas pessoas só têm a própria voz, né, para denunciar, fazer alguma coisa. Elas às vezes não conseguem denunciar por si mesmas. Então, elas precisam de um apoio a mais. Então, primeiro, nós devemos valorizar o relato dessas pessoas, por mais que elas pareçam não ter um conhecimento total da realidade, né? Às vezes, pensa que a criança está fantasiando, mas muitas vezes a fantasia da criança ela se sustenta em um estímulo que ela conhece, algo que foi apresentado para ela. Então, é importante valorizar isso. Comportamentos de muita apatia, né, de estar mais quieto,
ou de ser extremamente agressivo, de ser hiperativo, ou de ser apresentar comportamentos depressivos. Esses extremos, eles devem ser observados. É um isolamento, né? Então, a pessoa que fica muito tempo no próprio quarto, uma pessoa que não conversa muito, uma pessoa que está sempre mais fechada, né? É um sinal de alerta. Baixa autoestima, como eu falei, assim também como no caso das mulheres, né? Baixa autoestima é algo que é recorrente. Então, até mesmo sobre a criança. Às vezes a gente valoriza a autoestima da criança, mas ele é extremamente importante para a formação da autoestima da adultez, do futuro, da vida dessa pessoa. Então, a gente precisa, sim, prezar por essa autoestima, assim como do idoso, né? E do adolescente também, claro. Lesões e dores injustificadas, que às vezes até a própria criança, às vezes ela justifica de uma maneira que não corresponde à realidade, provavelmente, e às vezes ela foi instruída a fazer isso, né? Então a gente precisa ficar atento. Falta de higiene, então às vezes a gente nota que algumas crianças, alguns idosos não apresentam uma aparência de, né, estar limpo, estar bem cuidado, e a gente precisa, né, também lembrar que a negligência é uma forma de violência, especialmente, né, sobre as pessoas que são vulneráveis e dependem de outras para viver. Um baixo desempenho escolar também, no caso das crianças, é um fator que a gente deve observar. Muitas vezes a gente culpa a criança por não estar indo bem na escola. Mas antes disso, é preciso, né, na verdade, antes disso não, é importante que isso não aconteça. E que o nosso primeiro pensamento seja o contexto no qual essa criança está inserida. É um contexto violento, é um contexto de negligência, em que ninguém se importa muito com como ela está indo na escola, ninguém auxilia, ninguém orienta. Então, um fator que a gente deve observar também. Uma outra coisinha que eu gostaria de abrir um parênteses é o preconceito etário. Na pandemia a gente vê frequentemente, né, que é essa questão de apenas os idosos são mais suscetíveis a não sobreviverem ao coronavírus. Eu tenho uma professora, inclusive, que ela fez uma live sobre esse assunto, e ela falou que, né, talvez se as pessoas em idade produtiva fossem as mais suscetíveis, talvez a gente trataria esse vírus de uma forma diferente. Então, como a gente está tratando a vida dos idosos, como a gente está valorizando ou não, é extremamente importante que a gente preze também pela saúde mental deles. Que eles tenham uma vida plena de lazer, de saúde física, mental, e, né, para que seja uma saúde realmente integral e não só física. A maior parte das denúncias sobre esses casos de violência intrafamiliar são externas, então não vem da própria família. Daí a gente tira a importância de pessoas externas, né, pessoas que não estão dentro daquele contexto, denunciarem. Então todos nós somos responsáveis por aquelas vidas. Eu vejo muito na mídia pessoas dizendo, nas redes sociais, pessoas dizendo que né, os pais sabem o que estão fazendo, a gente deve deixar isso para eles, e questionando pessoas que querem interferir em casos possíveis de violência, mas na verdade nós temos essa responsabilidade enquanto cidadãos. Então é importante denunciar, é importante haver um diálogo com essas pessoas, é importante ter atendimento psicológico, e é importante dizer que as crianças, especialmente, elas mantêm essas marcas de violência durante toda a vida. Por mais que o acompanhamento psicológico ele auxilie a lidar com isso, a tomada de decisão, a tocar para frente projetos, né, que de fato o acolhimento psicológico ele é de extrema importância para que isso aconteça, ele não apaga essas marcas, ele só ajuda a lidar com isso. Então, é irreversível e é necessário que a gente se atente ao que nós estamos fazendo com essas pessoas mais vulneráveis. Outros grupos de vulnerabilidade, como eu falei, né? Grupo LGBTQIA+, pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou intelectual, pessoas em situação de rua. Na verdade, historicamente, essas pessoas já têm um espaço reduzido, né, na sociedade, no convívio social. E com essa pandemia fica difícil, né, ter um refúgio, ir para lugares em que elas são aceitas, elas acabam tendo que ficar em casa, onde muitas vezes as famílias não as acolhem, porque julgam muito.
ou negligenciam, ou questionam determinados comportamentos, escolhas, ou simplesmente por serem quem são, né? Na maioria das vezes. Então, é importantíssimo que as famílias estejam mais abertas para conversar com essas pessoas, para não taxar de, por exemplo, né, uma pessoa que tem depressão, né, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não tem uma espiritualidade ativa, né, enfim, é de fato um transtorno. É possível ter evidências de questões biológicas que estão envolvidas nesse transtorno, então deve ser tratado como tal e deve ser reconhecido o sofrimento dessas pessoas, não deve ser desvalorizado de forma alguma. E nesse sentido, eu queria falar brevemente da violência autoprovocada, que é a automutilação, ou seja, quando a pessoa corta a própria pele, coisas do tipo, ideação suicida, né, que planejar a própria morte de forma um pouco mais clara, um pouco mais definida, e a a ocorrência do suicídio de fato, né? Então, sobre isso, a pandemia também piora essa situação, né? Tem fatores que agravam. Nós estamos em uma fase que nós muitas vezes não estamos sendo produtivos o quanto a gente queria. Muitas vezes a gente não se arruma muito, então até a questão física, né, da autoestima fica mais abalada, a gente não se sente tão bonito, não se sente tão produtivo, tão importante. E tem a questão das violências também que muitas vezes as pessoas sofrem. Então tudo isso facilita muito, né, a pessoa ter esse tipo de comportamento de violência autoprovocada. Então, depressão e ansiedade são, claro, fatores que agravam muito essas questões. E, inclusive, os dados mostram que dobrou o número de pessoas que possuem depressão e ansiedade durante a pandemia. E isso, os números que nós temos conhecimento, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas nem chegam para esses números, para esses dados, muitas pessoas nem têm acesso a isso e nem têm conhecimento de que tem depressão ou algo do tipo. Então, antes de tudo, como eu falei, é importante legitimar, né, reconhecer e valorizar o sentimento daquela pessoa, o sofrimento. É importante uma rede de apoio, é importante um acompanhamento psicológico, como eu já mencionei antes. E para as pessoas que são mais próximas dessas pessoas que sofrem, né, dessa questão mais de depressão, ansiedade, etc., um apoio muito legal de ser feito é tentar auxiliar a pessoa a manter uma rotina, mas fazer isso de forma tranquila, né, para que também não haja uma obrigação, uma coisa cansativa, mas, por exemplo, ter pequenas responsabilidades no dia, então, cuidar de uma planta, ou então ter a responsabilidade de colocar o lixo para fora todo dia, são coisas bobas, mas a psicologia acredita muito nos micropassos, né, que seria uma evolução muito pequenininha, que é o máximo que a pessoa consegue fazer, então, às vezes, a pessoa consegue fazer um alongamento de 5 minutos hoje. É o máximo que ela consegue. Então, que bom que ela consegue. Quem sabe daqui a alguns meses ela consiga fazer 1 hora de caminhada na esteira. Né? E é importante valorizar cada um desses micropassos e não diminuí-los. Tipo, nossa, é só isso que você consegue fazer? Não, cada etapa é importante para que se consiga alcançar algo maior. É necessário valorizar esses pequenos passos. O tempo está acabando, então eu acho que esse assunto é muito amplo, com certeza tem coisas que eu não abordei, mas por fim eu queria falar um pouquinho sobre como, né, a gente pode educar, pensar na educação das crianças para que nós possamos reduzir esse número de agressores, de pessoas violentas. Muitas vezes isso é cultural. E para isso eu queria dar um enfoque maior a crianças, a meninos, né? Crianças do sexo masculino. Muitas vezes quando a gente fala de feminismo, a gente pensa que é uma supremacia da mulher sobre o homem, né? Que a gente pensa no sofrimento da mulher, etc. Mas tem um livro chamado Segundo Sexo que é muito interessante, né? Tem a ver com esse tema. E a autora justamente fala sobre esse sofrimento masculino também, com relação a essa cultura em que o homem deve ser sempre forte, deve ser sempre o provedor, deve ser sempre uma pessoa corajosa, uma pessoa que não tem sentimento. Na verdade, isso é extremamente prejudicial. Nós sabemos que a maior parte dos agressores, das pessoas violentas são homens,
E isso diz muito sobre a nossa cultura, sobre a nossa sociedade. Então, né, quando nós somos pequenos, a partir de uma determinada idade, normalmente quando nós começamos a andar, a ser um pouco mais autônomos, são diferentes os estímulos que são apresentados para pessoas do sexo feminino ou masculino. E muitas vezes para o menino é privado, ele não tem mais tanto carinho, não tem mais tanto colo, não tem o direito de chorar, não tem o direito de se decepcionar, de se frustrar, de fracassar. Então, também queria deixar aqui uma reflexão de que, sim, os meninos precisam falar sobre seus sentimentos, eles são seres também dotados de sensibilidade, e se a gente nega isso, a gente acaba contribuindo para uma cultura extremamente prejudicial, em que o homem deve impor as suas vontades, muitas vezes para isso ele é agressivo. Então, isso começa na infância. Nós não podemos esquecer que, né, nós não somos seres dissociados, nós não somos separados das pessoas que nós éramos da infância. Nós somos uma continuidade. E essa separação de criança, adolescência, adultez, velhice é simplesmente para simplificar algumas instituições, algumas práticas sociais. Mas o que a gente sofre, o que a gente vive quando criança, impacta, sim, o que a gente vem a ser, vem a vivenciar no futuro. Então, a importância de conversar com as crianças, com todos, mas em especial falando dos meninos pela questão cultural, entender, né, querer apoiá-lo em situações difíceis e para que a gente contribua para uma sociedade um pouco mais saudável, um pouco menos violenta. E, na maioria das vezes nós conhecemos pessoas que sofrem violência, mas às vezes nós fechamos os olhos ou não conseguimos identificar. Então, que a gente consiga melhorar um pouquinho de cada vez essa sociedade e ajudar as pessoas que precisam do nosso apoio também. Todo mundo pode apoiar alguém que sofre violência, denunciar. Claro. É isso. Bom, perfeito, Lara. O pessoal aqui estão falando que estava gostando bastante das palestras no geral, né? Acho que foram visões assim muito diferentes, mas que se complementam, né? Dentro da enfermagem, em especial assim na faculdade onde eu estudo, a gente fala bastante sobre essa questão interdisciplinar, da gente trazer várias visões, né, de vários campos diferentes do conhecimento para a gente se complementar, para que a gente saiba um pouco de tudo, né, e tenha um campo maior para agir, né. E aí, para finalizar, que eu acho que a gente já está com quase 1h30 de palestra, eu queria, puxando o gancho aí do que vocês falaram, dessa última fala da Lara também, eu lembrei de uma socióloga, que eu estava estudando sobre o tema, né, e a gente vê bastante ela nos cursos da área da saúde, que a gente estuda um pouco de sociologia também, a Maria Cecília de Souza Minayo, que é uma socióloga que se envolve mais para a área da saúde e essa parte das violências, né, e como essas violências impactam na área da saúde, e aí ela fala bastante sobre isso, né, elas que também falam sobre violência, e ela pega muito essa ideia de que a violência ela é algo social, então algumas violências a gente abomina de todas as formas, como, por exemplo, roubo, o homicídio, essas formas de violência física que a gente consegue visualizar de uma maneira muito nítida mesmo, e algumas a gente silencia, a gente finge que elas não existem, como, por exemplo, a violência do lar, né, intradomiciliar, que é uma questão extremamente importante também, né? Aos poucos a gente está caminhando para perceber essas violências de uma maneira melhor, né? Como a gente pôde ver a Lei Maria da Penha, que não existia antes, né? Antes a gente não tinha uma lei específica para proteger as mulheres, e agora a gente tem, aos poucos, a nossa democracia, ela está nos permitindo visualizar melhor quais violências possa tratar todo mundo, né? Dentro da sua especificidade. Mas a gente ainda tem um caminho muito longo a trilhar. Então, se a gente não sofre violência, como é que eu posso auxiliar as pessoas que estão à minha volta? Será que tem alguém que está com esses comportamentos que a Lara falou, que podem dar um indício de que aquela pessoa está sofrendo algum tipo de violência?
A gente falou um pouco também sobre epidemiologia, então a maior parte das denúncias de violência contra a criança, por exemplo, eram feitas pela escola. E agora, no momento de pandemia, as crianças não estão indo mais para a escola, então tem uma subnotificação desses casos, né? A própria família não vai se denunciar. Então, como é que eu vou perceber isso? Como é que eu posso agir dentro da minha comunidade para que eu possa ajudar essas pessoas que estão passando por alguma situação de violência, né? É um momento em que a gente precisa se ajudar bastante para que todos nós possamos sair disso. Pode falar. Eu só ia comentar que como é importante a gente ver o outro, né? A gente enxergar o outro, a gente deixar de sair do nosso mundinho, ver o mundo do outro. Às vezes é uma pessoa que está do seu lado, às vezes não é nem um desconhecido, é um amigo, é um colega, é um vizinho, e você fica ali fechado no seu mundinho, né? E poderia estar auxiliando. Então, acho que fica também essa lição, né, da gente enxergar o outro, né, a gente auxiliar o outro, né, porque nós somos seres humanos, estamos aqui para nos auxiliar, né, nós não devemos ser individualistas, né, isso é muito importante. Muito bom. Tenho certeza aí que o pessoal aproveitou bastante essa palestra, foram muitas informações, extremamente relevantes, tá? Acho que ao longo da palestra eu coloquei aí embaixo no vídeo para vocês os canais que a doutora Janaína falou para a gente, tá? De denúncia. Então, caso alguém queira ter acesso de novo a isso, pode voltar no vídeo, ou então é só mandar mensagem para mim que a gente consegue esses contatos, tá? Isso, realmente posso deixar com você, assim, nesse momento de pandemia, para conseguir atingir as... Isso, perfeito. Obrigada, Janaína. Aí eu passo para o pessoal no grupo. Tá bom, deixo disponibilizado para vocês. Obrigada. Bom, gente, como já deu quase 1h30 de live, então a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer bastante as palestrantes de hoje, tá? A Bárbara, a Janaína, a Lara. Obrigada. Tenho certeza que o pessoal se beneficiou bastante da live de hoje. E eu agradeço de coração, assim, pela ajuda de vocês. Obrigada, nós que agradecemos aí pelo convite, poder contribuir um pouquinho. Agradeço mais uma vez a vocês, a todos que assistiram, tá? Muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar por aqui, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido mais essa palestra. Semana que vem ainda temos palestra, tá bom? Ainda estou estudando aí como é que a gente vai dar prosseguimento quando a quarentena acabar, né, o isolamento social, mas até semana que vem a gente ainda tem palestra até o final desse mês, tá? A gente ainda vai seguir o nosso cronograma certinho, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês novamente e boa noite a todos. Obrigada, uma ótima noite a todos. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Excelente final de semana. Tchau. Tchau, tchau.